Oi, gente! A gente, nessa aula, vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente fala de personalidade, diferente de depressão ou ansiedade, que são doenças, o transtorno, quando é personalidade, a gente está falando da maneira da pessoa ser, é a forma como ela enxerga o mundo. A personalidade dela, ela é herdada, 40% herdado geneticamente e 60% tipo construção de caráter da pessoa, entendeu? Por isso, quando a gente fala de personalidade de narcisista, a gente está falando da pessoa age de forma narcisista. E o que seria isso? Ela tem um egocentrismo extremamente acentuado. É uma pessoa que se vê superior a todas as outras. E graças a isso, acontece que ela é tóxica para as pessoas em sua volta. Se ela for uma mãe narcisista, ela vai causar algum transtorno psicológico no filho. E se ele for um pai narcisista também. Mas quando a mãe é narcisista, o transtorno é maior, entendeu? Porque na nossa sociedade a gente sempre vê a mãe como uma pessoa protetora, como uma pessoa que, tipo, dá um afeto total. E quando o filho não tem esse afeto da mãe, é uma coisa assim, que ele fica se perguntando o que que tá acontecendo e tal. E para nossos estudos, a gente vai ver personalidade narcisista também em sala de aula. Porque essas pessoas, elas vão atacar o professor e elas vão juntar grupinhos, né? Que os adolescentes andam em grupos. Ela vai fazer com que o grupo ataque o professor. Então, é muito importante a gente saber identificar essa personalidade. Outra coisa também que deve ser muito levada em consideração é que a personalidade só é formada de fato aos 18 anos. E adolescentes, eles têm alguns traços que são egocentrismo, mas não caracterizam o transtorno. Mas a gente saber identificar alguns comportamentos de pessoas narcisistas ajuda a gente a se relacionar melhor com as pessoas à nossa volta, entender o que está acontecendo com as pessoas que a gente vive. Quando a pessoa ela é narcisista, ela tem uma visão muito grandiosa de si própria. Ela se acha mais importante, mais inteligente e mais especial do que as outras pessoas. Então, por causa disso, ela merece um tratamento diferenciado, entendeu? É isso que ela busca das outras pessoas. Elas têm pouca empatia, isso é que é o traço mais forte. Por quê? Porque como ela é especial, então você é inferior a ela, porque você não é tão especial quanto ela. Então, essa falta de empatia que causa essas reações tóxicas e destrutivas com as pessoas que estão ao redor dela. Esse nome narcisista vem da Grécia. Ele conta que tem um conto do Narciso, que era um cara que ele se achava muito superior. E quando ele foi ver o seu reflexo no espelho, ele se apaixonou. Aí ele tem. Não, no espelho não. No espelho da água. Quando ele fez isso, ele se apaixonou e tentou beijar o seu próprio reflexo. Só que ele caiu no rio, afogado e morreu. Então é uma boa definição para pessoas narcisistas, porque as outras ao redor dela, com o tempo, vão reparando o quão tóxico elas são e vão se afastando naturalmente. Então, a velhice de uma pessoa narcisista é extremamente solitária e vazia, porque ele está meio que plantando o que ele cultivou. Este curso, ele não é um curso de psicologia, então não tem como a gente dar um diagnóstico clínico que uma pessoa ela é narcisista ou não, entendeu? Quem pode dar o diagnóstico é um psiquiatra ou um psicólogo. E tipo assim, geralmente demora o psicólogo a reconhecer. Porque o narcisista, ele nunca procura um psicólogo, quem vai procurar é a vítima. Então, a gente só vai dar algumas dicas de se alguém tiver algumas atitudes tóxicas com você, para você se alertar
do que está acontecendo, entendeu? E como é que tomar alguma atitude em relação a isso. Essas atitudes vão tornar suas relações mais saudáveis, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a pessoa é narcisista, ela tende a fazer uma vítima e ela quer isolar a vítima dela. Então, quando uma mãe é narcisista, ela não vai querer que a filha saia de casa. Quando o pai é narcisista, ele não vai querer que o filho saia de casa. Por quê? Porque se ele sair, ele vai ter contato com outras pessoas. E mais ainda, outras pessoas podem falar o quão ruim esse pai ou essa mãe está sendo com o filho. Então, você vê que, tipo assim, a pessoa, alguns casos assim, a pessoa fica com fobia de sair de casa, com medo mesmo. Porque foi tanto dano psicológico, tanto a ameaça de medo, que gatilho emocional que a pessoa sofreu, que ela consegue ter que ela adquire esse pânico. Pronto. Outra coisa que um pai ou uma mãe narcisista faz é falar uma dívida afetiva. Tem casos de uma filha que tudo que ela gastava, ela tinha que anotar num caderninho, falar o que ela gastou e falar o preço. Porque o pai dizia que no futuro ela teria que trabalhar para repor esse dinheiro para ela. Então, o narcisista faz isso, ele faz um pequeno favor, alguma coisa assim, ele toma como se fosse algo muito grandioso, tipo, paga escola pro meu filho. Então, no futuro, ele tem que me dar. Lógico, a gente não tá falando que o filho tem que ser ingrato, alguma coisa assim. O que a gente tá falando é você ficar cobrando constantemente do seu filho. Olha o que eu faço por você. Eu dou uma casa, eu dou comida, eu dou roupa lavada. Então, essa dívida emocional que nunca acaba, entendeu? Mas sendo que é natural que um pai cuide de um filho. Não tem por que ficar jogando na cara desse filho que o que ele faz pra ele. Quando um pai ou uma mãe é narcisista, como ele tem essa necessidade de se sentir superior, quando um filho, digamos, consegue um bom emprego, consegue uma boa casa, conseguir né, almejar os seus sonhos, né? O pai, ele vai falar que você só conseguiu por minha causa. Tá vendo? Tudo que você conquistou foi por minha causa, foi por minha educação. Também, tipo, trabalhando em empresa, assim, pode haver caso de o funcionário, ele falar, essa empresa só vai bem por minha causa, eu que faço tudo nessa empresa. Ou quando algum chefe, ele é abusivo, né, a equipe toda tá se matando de trabalhar, dá unhas e dentes, fica a noite sem dormir. E quando o trabalho tá pronto, o que vai fazer? Tá vendo? Ele vai mostrar para as outras pessoas que todo o trabalho da equipe ocorreu simplesmente por causa dele, porque ele estava ordenando. Ele vai descredibilizar toda a equipe. Então, isso são uns sinais assim de uma pessoa que quer se sobressair demais, que ela se acha e ela não tem a mínima pelo sentimento das outras pessoas. Continuando falando sobre as pessoas narcisistas em uma empresa, depois que, né, a equipe realiza o trabalho e só o narcisista leva o crédito, ele ainda faz as outras pessoas se sentirem inferiores. Ele fica falando, tá vendo? Essa empresa não é nada sem mim. Se não fosse por mim, o trabalho não estaria feito. Graças à minha coordenação, graças ao meu esforço que tudo deu certo. Tipo, descredibilizando total as outras pessoas. Então você vê como é perigosa essa gente. E eles são muito manipuladores emocionais. Então, digamos, ele vai lá, tem uma oscilação de humor. Digamos, você vai lá, faz algo que ele não gosta. Geralmente ele é super sorridente, super carismático. E quando você comete algum pequeno erro, alguma pequena atitude que o desagrada, o que acontece? Ele tem uma explosão de raiva e você fica totalmente sem reação.
por que que isso aconteceu? O que que eu fiz, né? Geralmente a vítima se culpa. O que eu fiz para ter essa reação? Então a vítima vai tentar se consertar para poder agradar o manipulador, entendeu? Aí isso fortalece uma relação de dependência. Então ele tá sempre falando que é grandioso, que ele é bom, que ele faz as coisas acontecerem e a vítima tá lá, sofrendo. Ela que tá alimentando esse ego do narcisista. Quando a pessoa é narcisista, ela tem, assim, ela é um pouco diferente do psicopata. Porque a pessoa narcisista, mesmo ela tendo todas essas ações, ela ainda tem um pouco de empatia pelas pessoas. Não é tipo, oh, que empatia. Não. Mas ela ainda tem um pouquinho assim. É só que ela se acha muito superior. O psicopata, não. Então, a pessoa psicopata, ela faz coisas assim absurdas, até mesmo com os filhos. Digamos, se a pessoa é psicopata e tem um filho, ela abandona o filho ou deixa para alguém criar, enfim, ela não liga para esse filho. Ou se ela tem algum filho, é para manter um tipo de status quo pela sociedade. Então, né, muitos políticos são psicopatas, então eles têm família, eles constroem família com esse objetivo de mostrar, olha, que como eu tenho uma relação familiar perfeita, olha como nos relacionamos bem. Só que na verdade isso tudo é uma fachada, porque os psicopatas são pessoas extremamente ausentes e abusivas. Agora, ele quer manter esse personagem. E tanto pessoas narcisistas quanto psicopatas, eles sempre tentam manter essa imagem de que, tipo, esse personagem em frente às outras pessoas. Que eles são bons, que eles são generosos, que eles fazem de tudo, que eles ajudam para caridade. Então, eles algumas vezes têm religião, só que eles, digamos, cristianismo. Só que ele faz tudo diferente do que a religião faz. Prega o que a religião transmite. É só uma fachada para as outras pessoas. Isso faz com que você tolere mais as atitudes nocivas que eles têm para você. Pronto, agora você reconheceu uma pessoa narcisista ou com alguns comportamentos narcisistas à sua volta. O que você vai fazer? Os cientistas, eles estão utilizando o método pedra cinza, que é assim, você se torna desinteressante pro narcisista. Então, ele vai te jogando perguntas, tipo, e aí, tudo bem? Como você tá? E você, bem? Aí ele vai perguntar, e a sua família? Aquela sogra sua que é muito chata, que é muito chata. Aí você fala, ah, estão todos bem. Aí ele vai continuar atacando. Ah, e aquela colega de serviço que te incomoda, e você falar, ah, agora tá normal. Você sempre tem que evitar ao máximo resposta emocional, porque é isso que alimenta o ego deles. Isso que faz com que você continue se relacionando. E é assim que eles te manipulam. Eles veem que determinado assunto você sente raiva, você sente nojo. E eles vão pegando, coletando essas informações de você e assim eles vão te induzindo a comportamentos que você não queria fazer e esgotam o seu emocional, dão crise de ansiedade, depressão. Então, temos que ficar muito atento a essas pessoas. E no ambiente de sala de aula é muito importante você reconhecer essas pessoas tóxicas que às vezes atrapalham o desenvolvimento da turma e atacam o desenvolvimento de uma sala, dos colegas, que induzem um grupo a se comportar de tal maneira contra o professor. Isso é assim, saber lidar com isso é extremamente importante. E se não parar o ataque, é necessário fazer denúncia ou para a polícia ou para alguma autoridade nível, tipo, na escola, uma diretoria, algo do tipo, para que cessem esses ataques, para eles saber que existem consequências dos seus atos.